Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje, então, mais um vídeo sem roteiro, breves comentários aqui, uma conversa com vocês dos livros que eu tenho aqui do... Eu já ia confundir, já falar do Theodore Dorwin, porque foi um outro que eu gravei recentemente, do Roger Scruton, como vocês podem observar aqui. Não li todos esses, mas eu li quase todos que estão aqui nesta pilha, então vou fazer breves comentários aqui do que eu já entendi, alguns caminhos que eu quero traçar aqui pro... Talvez abrir uma playlist só desse autor. Já tem resenha de alguns livros. Eu não sei se tem a resenha, provavelmente eu vou abrir a resenha para colocar aqui no card. Já tem alguns vídeos, alguns eu vou gravar de novo, vou comentar aqui. Enfim, basicamente isso, uma conversa com vocês. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição quando você usa o link. Chega no site, compra o livro, compra outras coisas usando os links aqui do canal, você está ajudando. Tem o botão de membros. Vou pedir para você... se você puder fazer qualquer comentário aqui, um sim, um não, gostei, não gostei, porque isso ajuda no engajamento do vídeo. Mas claro, eu quero a sua participação, então você comentar aí, gostou, não gostou, já leu esse autor, já conhece, quer sugestões aqui para as playlists do canal, resenhas, é muito importante a sua participação. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists, como eu comentei, vai ter algumas aqui no card, e outras vai estar tudo aqui organizado, o canal vai estar organizado com várias playlists de vários autores, temas, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Então, começando aqui os breves comentários, esses dois, como ser um conservador e o que é conservadorismo, já tem resenha aqui no canal, são muito interessantes. Esses aqui são relativamente, todos são de fácil leitura, ele escreve muito bem, assim é fácil entender, ele tem uma pequena característica que em alguns momentos eu acho, que eu vou comentar mais aqui os pensadores da nova esquerda, que eu tenho a playlist, que eu vou até regravar a resenha deste aqui, que agora que eu li mais livros desse autor e outros livros, porque esse aqui foi um dos primeiros que eu trouxe aqui do canal, esse aqui, Pensadores da Nova Esquerda, que tem alguns momentos que eu acho, que eu sinto assim, que ele está partindo, que a gente já está inserindo algumas discussões, ou... De propósito, ele falou assim, se bem que os livros não são tão longos assim, ele poderia colocar 1 ou 2 parágrafos, mas eu sinto que em alguns momentos ele, ou parece que deletou um parágrafo, alguma coisa nesse sentido, que ele avança, está claro, eu entendi a ideia, mas não custava nada ele construir 1 ou 2 parágrafos a mais, então acontece isso em poucas vezes, mas é o suficiente para eu sentir, né, porque eu tive essa percepção. Não é mais uma característica do que uma desvantagem, porque as conclusões estão aqui, você consegue utilizar para as discussões a favor e contra, enfim, para discussões no nível mais teórico ou no nível mais informal, se você quiser conhecer, iniciar a leitura. Então esses dois aqui, como tem as resenhas, vou fazer o convite para você olhar as resenhas. Agora não sei se vou colocar uma playlist ou todos os vídeos aqui no card, na descrição. Muito bem, voltando, porque esse aqui tem muito conteúdo, eu gostei muito da leitura, e ele fala justamente, aqui é mais histórias, causas da vida dele, então ilustra, e aqui é uma coisa mais teórica, por pedaços, digamos assim, ó, item 1, item 2, aqui é uma coisa mais geral da sociedade, são o mesmo conteúdo, ele escreveu de duas maneiras diferentes, então é bem interessante. O próximo aqui, esses Pensadores da Nova Esquerda, eu gravei, é um dos primeiros vídeos do canal, então eu ainda estava tentando encontrar qual era a velocidade, a quantidade de conteúdo com páginas, então é digamos assim, o método antigo de gravação, por isso eu quero regravar, e o que eu senti a dificuldade na construção daqueles vídeos se comprovou, como eu acabei de comentar, com as leituras aqui dos outros livros dele, que realmente aqui é um livro muito pequeno para a quantidade de autores que ele está citando. Alguns eu já li textos, por exemplo, o Foucault, o Gramsci, o Perry Anderson, eu tenho livros aqui. O Lukács, eu não sei se eu tenho aqui. O Sartre eu tenho alguns, mas não sei se eu tenho de teoria. Acho que eu tenho um livro, o romance dele, acho que ele tem uns 2, 3 romances também. Aqui estão os livros, e ele faz aqui discussões teóricas de cada um deles. Então cada capítulo é um autor, e como eu comentei, não está aprofundado da maneira que eu achei que estava, e agora eu posso falar com um pouco mais de segurança, porque já passou alguns anos, já li mais livros, então eu tenho certeza que realmente essa característica que eu acabei de comentar, de ter lacunas, está acontecendo aqui porque ele não desenvolveu com tanta quantidade de parágrafos a ideia de cada um dos autores. Então ele disse uma coisa mais geral, talvez para a proposta do livro, ou na época que ele estava conversando, ou que ele estava inserido, não sei, em discussões na mídia, ou outros autores que ele estava lendo. Ele achou que estava mais fácil a ideia, claro, você consegue perceber as conclusões, mas não com essa quantidade que eu achei quando você vê aqui o texto. Então, por exemplo, vamos ler este livro aqui para ter ideias de introdução, conclusão, para a gente discutir e conseguir combater ou discutir, contestar, criticar esses autores. Aqui tem a quantidade, mas eu acho
me pareceu assim que esses dois são mais úteis, se bem que esses dois talvez tenham mais... Não, aqui tem filosofia, aqui tem um pouco mais de economia, cultura e a sociedade, algumas coisas de sociologia. Enfim, todos eles se complementam, obviamente, e você, quanto mais você lê, mais conteúdo você vai ter, mais subsídios para suas discussões ou para o seu estudo. Não sei em que nível, quanto que você quer aprofundar de cada assunto, você vai escrever textos, mas esses são breves comentários desses 3 livros. Os 2 próximos que eu tenho aqui, O Rosto de Deus, eu não sei se eu já fiz resenha, acredito que não. Ele tem aqui uma jaqueta que eles chamam, né? E o livro normal está uma capa aqui. É a capa dele, normal. Este livro, e pelo que eu vi, porque este aqui já está lido, eu gostei muito. Esse aqui realmente, ele demora para começar em alguns capítulos, porque ele precisa fazer... O capítulo é bom, é muito fácil de entender, eu grifei muitas informações, porque ele vai desenvolvendo, vai construindo os argumentos, e aí, mais à frente, nos outros capítulos, aí sim, como você já tem a base que ele acabou de discutir, ele avança com uma velocidade maior. Ele tem esse tamanho pequeno, que é o que eu gosto mais da leitura. Acho que todos aqui têm essa página. O que eu digo página amarela é esta página aqui, reforçando que no outro vídeo eu falei página amarela, a pessoa não sabia. Que é essa ideia aqui que não é uma página branca. Então um outro tipo de papel que facilita a leitura, porque brilha menos. Muitas pessoas gostam desse tipo de página. Eu já faço mais questão do tamanho do livro. Mas aqui ele fala então sobre a religião, sobre esse aspecto da religião, de Deus na sociedade, tem algumas conclusões. Como eu falei, são comentários iniciais, então eu não li novamente, não tenho roteiro desse para comentar conclusões. Mas esse aqui eu grifei muita coisa e eu lembro que é de fácil interpretação e de entendimento. E o próximo, que eu acredito que conversa pelo que eu já folhei aqui, A Alma do Mundo. Este aqui eu comprei também, foi uma oportunidade. Falei, nossa, eu gosto desse autor, já tinha lido esses outros livros e estava um preço menor, então eu comprei. Agora, pela leitura aqui dos capítulos, eu não sei se os dois se complementam, se é um depois do outro. Após a leitura, provavelmente na resenha de um dos dois eu vá comentar, se eu já tiver feito a leitura aqui. Esse aqui já tem... O espaçamento é menor, a página também é amarela. Né? Eles falam que é o respiro aqui do lado, ele tem mais linhas em cada página. E me parece que realmente os dois conversam entre si. Então, e não necessariamente, agora uma outra vez interessante, não necessariamente a discussão aqui é uma coisa de direita e esquerda. É mais uma ideia de filosofia que provavelmente está inserido... Não, provavelmente não, acho que deve estar inserido em outras discussões que você pode separar um pouco esse aspecto de direita e esquerda, que, claro, nesses dois aqui, nos outros 3 que eu mostrei, a intensidade é maior. O próximo aqui, As Vantagens do Pessimismo, muito interessante. Esse aqui é mais artigos, e os artigos, na verdade aqui é os capítulos, mas eles funcionam quase como artigos, e eles vão num direcionamento de dar essa ideia do pessimismo que está inserido numa discussão adesiva, direita, para... coisas da sociedade, conversa muito com o outro vídeo do Theodore Dalrymple, vou colocar aqui no card. Me parece, eu acho que está até aqui, este aqui que eu não li também, a Russell Kirk, A Política da Prudência, certo? Esse aqui eu não consegui ler ainda, mas pelo que eu lembro da teoria, como eu falei, quando eu não faço o roteiro, eu gosto de pesquisar para ter certeza, pelo menos da citação máximo de certeza possível, por isso que eu gosto de comentar os livros só após a leitura, para eu ter mais certeza da discussão que é feita. Olha, pessoas comentaram a favor e contra do livro, realmente as discussões estão aqui dentro. Mas me parece que esses dois conversariam entre si, porque estão na mesma linha da filosofia política do conservadorismo, que se alinha aqui, claro, com as características de cada um deles, dentro das suas informações. Então, aqui, vamos ver se aqui a parte... deixa eu ver aqui. Sim, lembrei aqui um pouco mais, lendo aqui as informações, né, a orelha, que é a parte de trás, que basicamente está, além dessa ideia, do funcionamento do mundo. Então você ser pessimista ou otimista, que é como você vai encarar a condição humana de sucessos e fracassos da sociedade. Então isso vai ter consequências na filosofia e na política. Aí você constrói leis e de conclusões na nossa convivência. Acho que é por isso que eu lembrei que conversa com este aqui. Então, enfim, esse é o comentário inicial deste livro. O próximo livro que eu quero fazer um breve comentário, Arte e Imaginação. Este aqui, eu lembro que algum inscrito, uma pessoa comentou nos comentários, leu esse livro? Aí eu li, não consegui trazer a resenha ainda. Esse aqui é muito interessante.
Eu tenho a anotação aqui, agora eu não sei se ele tem mais doutorados ou é realmente o doutorado. Por exemplo, o primeiro doutorado que ele fez mestrado, doutorado. Porque está escrito aqui, esse realmente é totalmente organizado como se fosse o doutorado mesmo, como ele comentou aqui na introdução. Como assim? Tem todas as estruturas de uma pesquisa acadêmica, é muito fácil de ler, porque ele escreve, mesmo o tema sendo complexo, essa ideia da arte, porque ele está trazendo itens da lógica. Então, por exemplo, esse objeto é bonito. Ah, porque é bonito? Porque a coisa A mais a coisa B é igual a coisa C. Então é sempre certinho, 1 mais 1 igual a 2, então ele vai trazer argumentos, ó, por causa desse argumento que é o A, esse aqui é o B, e sempre acontece o A e o B, dentro dessa linha de entendimento lógica e arte aqui, que é o que eu estou discutindo, diferente dessa outra linha aqui, só que você não conhece as duas linhas em profundidade, porque não é o seu tema, isso que eu vou trazer mais à frente. Isso causa, eu vou conseguir trazer para vocês na resenha as conclusões do entendimento, que é muito claro e preciso, só que eu não vou conseguir dar um contexto, voltando, um contexto de o que seria, do como estaria inserido essa discussão de arte aqui. Eu vou fazer um contexto do que eu tenho de leituras prévias, eu vou ver se eu faço mais uma pesquisa rápida para melhorar, mas basicamente a construção, pela complexidade do tema, do que ele está trazendo, é muito fácil de entendimento, porque tem uma cadência, uma construção de argumentos muito boa. Então, por exemplo, o que eu comentei de características que faltou, de lacunas dos outros livros, e este aqui, quando você lê este aqui, você fala, nossa, ele consegue escrever. Obviamente ele conseguiria escrever, acho que não é essa a discussão aqui. São propostas diferentes, momentos diferentes, eu não sei. Enfim, às vezes alguma coisa na vida dele, ele não conseguiu escrever, ele tinha tempo, talvez, preciso entregar esse livro aqui porque eu combinei o contrato, então já está bom, poderia aumentar, alguma coisa nessa direção, não sei. Mas aqui ele fala sobre a arte, a imaginação nem tanto, é uma consequência da discussão que ele está trazendo aqui, mas essas são as informações iniciais dessa obra aqui, espero que seja o suficiente para você já ter um embasamento do que você vai escolher, fazer o seu roteiro aqui de leituras desse autor. E os dois próximos, eu não fiz a leitura ainda, este aqui falam que é muito bom, certo? Tem vários comentários, e aqui ele traz trechos musicais, então como eu falei, trechos musicais, vou mostrar aqui uma página. Então, como eu não li, eu não sei se vai acontecer. O que eu vejo acontecendo, que aconteceu, por exemplo, tem o Otto Maria Carpo, temos a playlist, você coloca aqui no card, Sobrar Espaço, ou na descrição, que eu acho que, se não me engano, é a literatura alemã. Você cita muitas informações. Então, por exemplo, que ele vai citar, olha, então nessa música a gente consegue perceber tal coisa. Aí ele põe aqui a música. Se você não sabe tocar a música, né, ler, por exemplo, eu até, na época que eu estudava música direto, eu conseguiria ler essa partitura, talvez não conseguiria tocar porque eu tinha a leitura muito avançada, mas eu não tinha a prática, né? Eu treinei mais teoria, eu sabia a teoria musical, toda a leitura, e aí não conseguia trocar os instrumentos. Então eu estava, sei lá, apostila 3 de teoria e na 1 na prática. Então eu teria que reestudar, fazer comentários. Então eu não sei o que a gente poderia fazer aqui, eu teria que ler para comentar, mas ele está analisando então a música com a obra aqui, mais religião, então tem muitos aspectos. Espero eu conseguir fazer a leitura e trazer um conteúdo bacana para vocês, com o máximo de informações a favor e contra, e como se fosse um mapeamento para ajudar vocês na leitura aqui, com a minha experiência de leituras. Mas muitas pessoas comentaram, este cara aqui, o Tristão e o Zolda, é super importante, um monte de gente faz vários comentários e palestras e eventos e etc. E o próximo aqui, o último que eu tenho, esse Filosofia Verde, eu também não sei. A página aqui é uma página boa, o espaçamento, né, a página amarela. E basicamente o que eu posso falar aqui é a parte de direita, né, usando o adesivo que a gente sempre utiliza aqui no canal, direita e esquerda, os adesivos que a gente não consegue definir em todo vídeo, que é direita e esquerda. Então tem essa parte do meio ambiente. Você tem vantagens e desvantagens, mas parece que as discussões que a esquerda está utilizando está numa direção, numa intensidade que tem umas desvantagens, e ele vai discutir aqui as vantagens na ideia da direita, que provavelmente deve ser assim, mais capital privado das empresas, regulações, ou se tem regulação de uma maneira diferente, que as pessoas podem estar usando, virou politicamente incorreto algumas das pautas, ou a ideia de você utilizar o meio ambiente para controlar alguns itens políticos, provavelmente deve ser essa direção. Não sei o que você acha, o que você já viu de palestras e vídeos e pessoas comentando, jornalistas. Eu acho que é mais ou menos nessa direção,
pelo que eu tinha lido quando eu comprei aqui. Porque normalmente esses autores que eu gosto muito, eu vejo a promoção, uma oportunidade, e aí eu compro para também aproveitar o frete. Mas, ó, por exemplo, ele fala aqui, ó, aquecimento local, pânico global, solução de um mercado, economia moral, deixa eu ver aqui, propostas modestas, como deveríamos viver, aqui o último parágrafo. Então, eu acredito que seja isso aqui. Esse aqui já é mais longo, tem quantas páginas? Ah, não, que o tamanho da letra é grande, tem 350 páginas, mais ou menos. Um pouco mais, tem, enfim, alguns apêndices, algumas informações. Então, acho que é esse o comentário inicial deste livro. Então, foi isso o vídeo, breves comentários aqui apresentando o que eu já li, o que eu já conheço desse autor aqui, para ajudar você com mais subsídios, para você conhecer o autor, traçar aqui qual a sequência de livros que você vai ler, de repente como conseguir conversar aqui nos comentários também, organizar as minhas leituras, conversando com vocês. Então basicamente é isso, chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando, sempre tem os links de compra aqui na descrição. Quando você usa os links, você está ajudando o canal. Tem o botão de membros. Se você puder fazer qualquer comentário, um sim ou não, qualquer letra aí, qualquer item, já ajuda na divulgação. Mas novamente, eu quero que você participe aqui, é muito importante para a gente conversar e eu melhorar aqui nos próximos vídeos. Então, basicamente é isso. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.